O Fluminense tem um ótimo dom, né, de irritar a gente até quando joga bem, até quando vence. É um jogo que era muito ganhável, a gente sabia que era muito ganhável, muito acessível. E a gente sabia que provavelmente a gente ia sair de campo em Cali com a vitória. Mas o jogo se mostrou muito mais ganhável, muito mais acessível do que a gente imaginava, do que a gente esperava. E o Fluminense resolveu ser copeiro, resolveu não matar o confronto, não fazer o jogo da volta só para cumprir tabela, resolveu se complicar. E eu nem acredito que tenha se complicado, porque o adversário é muito fraco. Mas quando ele aos 70 minutos bota Thiago Santos e aquela coisa de se proteger mais, tava na cara que ia dar merda. A gente via que era só forçar mais um pouquinho, só jogar mais um pouquinho, que o terceiro gol talvez saísse naturalmente. Mas ele fez questão de se proteger, tomou um gol, o que eu acho que não chega a complicar a vida do Fluminense pro jogo da volta. Vai lembrar que foi um 2-1 pró fora de casa, mas mesmo assim não precisava passar por isso, não precisava ter tomado o gol, podia ter vencido o jogo com uma diferença ainda maior do que 2-0 e nem passava pela nossa cabeça acabar 2-1 o jogo. Então, pelo que foi o jogo e pelo que terminou, a gente sai um pouco puto, porque poderia ter sido mais fácil. Saudações tricolores verde, branco e grená, eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz e esse é o pós-jogo de América de Cali 1, Fluminense 2. Jogo válido aí pelas oitavas finais da Copa Sul-Americana 2025, é o jogo de ida, jogo de volta semana que vem no Maracanã. O Fluminense venceu, na verdade a gente se pergunta como o América de Cali eliminou o Bahia, porque a gente sabia que era um time limitado. A gente sabia, eu, por exemplo, não acompanho ninguém. Não adianta, eu não consigo falar de nenhum clube que não seja o Fluminense, porque eu não acompanho. Mas a gente vê que o América de Cali está em 17º no Campeonato Colombiano. Uma pesquisa rápida que a gente vê que o time do América é muito fraco. E aí a gente se pergunta como eles conseguiram eliminar o Bahia. Mas enfim, a escalação que foi a campo, eu gostei tirando o Lima. Eu iria com o Bernal para proteger mais um pouco ali a frente da zaga. Não achei errado Martinelli e Hércules, eu gosto desses dois jogadores, mas gosto mais ainda com o Bernal. Até se ele fosse de Ganso, eu ia achar ok. Agora o Lima, a gente fala aqui, cara, não é implicância, não é nada pessoal com o cara. Já cansei de falar aqui que o Lima eu acho um jogador importante pro grupo, mas ele não tem condição de se titular, principalmente pelo 2025 que ele faz. Ele não faz uma temporada boa, ele atrapalha mais do que ajuda. Hoje ele não atrapalhou muito, mas eu acho que o time, sem ele, com um jogador mais dinâmico, poderia dar mais certo do que deu. Mas enfim, mesmo a gente não sabendo como ia ser o jogo, não faz sentido botar o Lima para jogar de titular. A não ser que você estivesse poupando alguém e tal, e aí bota o Lima ali para compor. Só que não, era um jogo principal, porque alguns foram poupados contra o Bahia, quer dizer, quase o time todo foi poupado contra o Bahia para esse jogo. Então não tinha por que botar o Lima. Mas ele botou e tudo bem, são coisas do treinador. Todo treinador tem essa porra, né, cara? Essa cisma com um jogador específico. E o Lima não é exclusividade do Renato ter essa porra. O Diniz já tinha, o próprio Mano teve um pouco também, enfim. Eu não gostei da escalação do Lima, mas de resto eu gostei. E o time, cara, sinceramente, eu achei a partida toda do Fluminense, achei o time muito maduro, achei um time muito cascudo, muito sensato. Realmente, pelo que foi o jogo, parecia uma diferença, eu não digo nem só técnica, eu digo nem só técnica e tática, mas eu digo de mentalidade. Parecia um jogo de, assim, um time de Série A consolidado contra um time de Série C, Série D, que está tentando subir, enfim, que está começando agora. O time do Fluminense muito seguro, muito sólido, posso dizer assim.
e tava gostando. O time dos caras faz aquele gol contra bizarro também no início do jogo. Porra, o zagueirinho deles é muito ruim, né? O zagueiro não, acho que aquele maluco é lateral, sei lá. Não, acho que o que fez o gol é o zagueiro. Bizarro, né? Bizarro. Cabeçada bonita. Se antecipou ao atacante meteu o gol contra. E o segundo gol também é uma falha bizarra da zaga deles. Golaço do canal. Enfim, tava tudo encaminhando para uma vitória muito tranquila. A vitória em si foi muito tranquila. Até no final, que eles passaram a assustar mais, quase não assustaram. A gente não morreu de susto e não pedia, pelo amor de Deus, pro jogo acabar. Pelo contrário, a impressão que tinha é que o Fluminense a qualquer momento faria o terceiro, ou depois o quarto. Mas não, o Fluminense simplesmente achou que 2-0 tava bom pra caralho e resolveu segurar. Eu lembrei muito da final da Libertadores 2008, que o Fluminense faz 3-1 na LDU, precisava de mais um gol, tava melhor, a LDU tava vencida, tava completamente batida, e o Fluminense resolveu esperar a prorrogação e pênalti. E se fudeu. Então, assim, quando ele bota o Thiago Santos aos 70 minutos, em vez de tentar fazer mais um, o Serna estava morto. O Serna fez uma ótima partida, mas estava morto. Podia tentar dar um respiro maior para o time do Fluminense no ataque, para tentar fazer mais um. Mas aí ele prefere o quê? Botar o Thiago Santos, trazer o time para trás e chamar o adversário, que é muito fraco. O adversário tem um time muito limitado, mas estava jogando em casa, cara. Sabia que tinha que agredir, sabia que tinha que ir pra cima. E até nos momentos que eles davam espaço depois no ataque deles, a gente não soube aproveitar. O Serna não conseguia mais correr, cara. Que era o nosso desafogo ali, ele não conseguia mais correr. Então acho que o Renato falha nisso. Eu não digo que a gente precisava... não precisava se jogar o ataque desesperado, se cansar. A gente não se cansou para fazer 2-0. A gente não precisava se cansar para fazer o 3-0 e talvez o 4-0, porque era um jogo tranquilo, como eu falei, era um jogo, parecia que era um jogo de um time muito solidificado contra um time que está sendo montado agora. Um jogo muito tranquilo para o Fluminense. Então, assim, quando a gente começa a tomar mais ataque, que a gente está todo recuado, eu pensei para mim, cara, esse jogo tá a cara da merda. Mas mesmo assim, eu ainda duvidei que o América pudesse fazer um gol no Fluminense, porque o time deles é muito ruim. Muito bizarro, cara. Bizarro o time dele, bizarro. Mas o Fluminense conseguiu tomar um gol de um time bizarro. E o futebol é isso. Se você não cuidar, se você não tiver atenção o tempo todo, o próprio Renato fala isso, você tem que ter atenção os 90 minutos, enfim. Se você não tiver atenção absolutamente o tempo todo, pode dar merda. E deu merda. A gente tomou um gol de um time bizarramente ruim. E é o que eu falei, acho que não assusta pro jogo da volta. Acho que, cara, assim, é muito difícil você cravar obrigações no futebol. O Fluminense tem obrigação de meter 8 no jogo da volta. Essa palavra obrigação no futebol é muito complicado. Eu não gosto de cravar esse tipo de coisa. Mas assim, o Fluminense pro jogo da volta precisa ter humildade de saber que é muito favorito. Óbvio que o favorito é da boca para fora, porque é dentro de campo que tem que ser confirmado. E tem muitas condições de confirmar esse favoritismo. O time deles é ruim. Então, assim, se não acontecer nenhuma hecatombe na próxima terça-feira, acho que é terça-feira o jogo, o Fluminense vai se classificar. Mas não vai se classificar só porque é melhor e só porque a gente está falando que é melhor. Tem que entrar em campo e tem que mostrar isso dentro de campo, como estava mostrando em Cali. E aí resolveu, tá bom aqui, 2-0, vou administrar, aí dá merda, cara. Eu acho que deveria ter se esforçado um pouquinho mais para fazer mais um gol. O próximo jogo é só no sábado. Provavelmente o Renato vai inventar de poupar, só não sei se vai inventar de poupar porque eu joguei no Rio. Então o Fluminense agora faz 2 jogos seguidos no Rio, que é Fortaleza e América. Mas, então assim, vai ter quarta, quinta, sexta para descansar. Acho que poderia ter forçado um pouquinho mais o terceiro gol, mas enfim, o 2-1, que é um resultado teoricamente perigoso, talvez seja bom para alertar a gente. E ó, tomamos um gol ali e tal, 2-1, 1-0 pros caras é pênalti. Então, a gente sabe que não vai poder entrar relaxado.
sabe que vai ter que entrar ligado. Porque se a gente faz 1-0, eles vão ter que fazer 2, vencer por um gol de diferença, pelo menos para levar para os pênaltis. Então, assim, que a gente entre mais ligado ainda do que entramos em Cali, que eu achei que entrou muito bem, mas que entre melhor ainda, que abra logo o placar, para não correr o risco, para não dar a oportunidade pro azar, pra gente acabar sofrendo um gol de bobeira, porque a gente sabe que futebol é foda. Eu acho que é o único esporte do mundo em que o mais fraco pode ganhar do mais forte. Nenhum outro esporte tu vê o favorito absoluto perdendo. É difícil, né, de acontecer isso. Agora, no futebol acontece toda hora. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tinha que ter tomado esse cuidado nesse jogo de ida. Não tomamos, mas acho que, assim, isso não leva preocupação máxima para o jogo da volta, pelo menos para mim. Agora, pro nosso time, pros caras, pro treinador, pra comissão técnica, tem que levar perigo, sim. Tem que chegar lá com consciência clara de risco de eliminação, para poder entrar ligado e fazer o que tem que fazer. Eu acho que faltou isso, eu acho que faltou matar o jogo. Não acho que faltou humildade ao time do Fluminense, de, tá 2-0 e tal. Não acho que faltou humildade, mas faltou mais querência. Essa palavra provavelmente não existe, mas todo mundo usa, ou pelo menos tem muita gente usando, eu já vi. Faltou mais querência, faltou mais querer, faltou mais a vontade de matar logo o jogo. 2-0 não estava definido o confronto. Estava muito perto, mas não estava definido. Agora um 3-0, por mais que na teoria o futebol, papapi, papapá, um 3-0, a gente não ia imaginar que eles iam chegar no Maracanã e dar 3-0 no Fluminense. Mas, cara, enfim, repito, o Fluminense adora fazer a gente passar raiva, mesmo quando joga bem, quando é, porque o Fluminense jogou bem. E eles jogaram muito mal, mas a gente jogou bem. Só que fez a gente passar raiva. Então é uma vitória que irrita. O Fluminense consegue essas paradas, né? Mas a gente tá rindo porque, apesar do gol babaca que tomou no final, a gente jogou bem, né? Ficou aquele gostinho de que, porra, podia ter sido muito melhor do que foi. Mas a gente não pode negar que um 2-1 fora de casa, num mata-mata de continental, de Sul-Americana, é um bom resultado, né? Agora, fica aquela pulga atrás da orelha que a gente tem que voltar no Maracanã e, porra, jogar como Fluminense. Cara, fazer o nosso papel, entrar em campo, jogar como o Fluminense, vencer o jogo, porque a gente é um time muito superior, então tudo certo, vai classificar. Mas que deu mole, deu mole. Não precisava ter sofrido esse gol. Bom, não achei ninguém mal, não acho que ninguém foi mal. Acho que tem um ou outro que, né, porra, como eu falei, o Lima, porra, me irrita a escalação dele no time titular. Acho que não contribuiu intensamente para nada, mas também assim, não fez merda, não atrapalhou, enfim. Mas acho que poderia ter sido melhor com outro jogador. Gostei de Martinelli, gostei de Hércules, gostei de Canóbio pra caralho. O Everaldo, que não fez o gol, porra, aquela cabeçada dele merecia entrar. Eu acho que ele fez tudo certo. Eu acho que ele não errou, embora tenha sido pra fora a cabeçada. Acho que ele não errou, acho que ele fez tudo certo. O cruzamento foi ótimo. Botou na cabeça dele, agora eu não lembro quem. Eu cheguei a falar na hora, botou com a mão, acho que foi o Serna. Jogou pra caralho o Serna também. Então, assim, todos os jogadores se comportaram muito bem. Até o Manuel e o Freitas é aquela zaga que assusta, né? Que dá susto. A gente não consegue ter confiança com eles, mas deram sustos, inclusive, mas na medida do possível seguraram ali a bronca, né? Salve no finalzinho que a gente toma aquele gol babaca. Assim, não teve ninguém que destoou negativamente. Acho que o futebol que a gente apresentou aqui não foi... Assim, tem dia que a gente joga o suficiente para ganhar. Cara, esse jogo eu acho que a gente jogou bem, não foi o suficiente só para ganhar. Jogamos bem e pelo que se mostrou o jogo, como eu já falei no início, poderia ter sido maior o placar. Eu acho que o lamento é esse, que poderia ter sido mais e a gente resolveu tirar o pé. Enfim. Mas
o menino estreou lá, né? O Lúcio. Cara, tá perdido pra caralho ainda, né? Tá cedo para se falar alguma coisa dele, mas ele, assim, ele mostrou vontade, né? Ele mostrou ali disposição, correu e tal, quis aparecer. Acho que pode ajudar a gente pra temporada aí. Não era hoje que ele ia acabar com o jogo, né? Dificilmente isso ia acontecer. Mas gostei da estreia dele, assim, aparentemente falando, porque ele apareceu bastante. E é isso, Cano entrou já quase no final também, não deu tempo de fazer muita coisa, mas ok também, a partida do Cano, o pouco tempo que ficou em campo. Ninguém destoou, ninguém foi mal. E é por isso que eu lamento mais, porque a gente estava num dia, numa noite no caso, né, que todo mundo estava bem, e a gente ganhou só de 2-1 e ainda tomando aquele gol ridículo no final. Acho que é uma pena porque poderia ter sido um resultado melhor, um placar melhor, né? O resultado foi bom, mas o placar poderia ter sido melhor. Mas é isso, agora, meu irmão, acabou. Vencemos fora de casa, tá tudo certo. Somos muito favoritos à vaga nas quartas. Vamos encarar o jogo de volta com seriedade, como se tivesse 0-0, porque lembrando que é um gol de diferença só, né? E o futebol apronta muita coisa com os favoritos. É só botar a cabeça no lugar, a bola no chão, que dá pra gente ganhar o jogo de volta e classificar sem muitos sustos. Sábado, a gente tem o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, onde a gente vem em recuperação, porque a gente ganha do Grêmio, empata com o Bahia, enfim. A gente vem em recuperação. Temos que vencer, estamos jogando em casa contra um time que não tá bem, né? Tomou goleada do Botafogo na última rodada. A gente tem que devolver aquela porrada que a gente tomou lá na primeira rodada. E acho que dá para engatar aí mais 2 vitórias consecutivas aí, Fortaleza e América de Cali. É o que a gente vai torcer, mas não só por torcer, a gente realmente acha que dá, porque o time do Fluminense é superior ao Fortaleza e é superior, muito superior ao América de Cali. Eu vou ficando por aqui, quero pedir para vocês, para a galera, se inscrever no nosso canal, compartilhe os vídeos, dá o like no vídeo, porque isso aí faz o YouTube entender que os nossos conteúdos estão sendo legais e faz o YouTube indicar os nossos conteúdos para outros tricolores, para ver a gente falando um monte de besteira aqui. Então, sábado eu volto, ou domingo. Geralmente eu gravo o vídeo no dia do jogo e posto no dia seguinte, mas eu volto para falar do jogo, se Deus quiser, da vitória contra o Fortaleza. É isso, eu vou ficando por aqui. Isso aqui é o Fluminense pra caralho. Saudações tricolores. Forte abraço. Até a próxima.